Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 3, versículo de número 2. Vamos ler aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Se você tiver ao seu alcance a Bíblia, a palavra do Senhor, abra no Evangelho segundo escreveu São João. Primeiro é o Evangelho de São Mateus, depois São Marcos, São Lucas, depois de São Lucas, o Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo de número 3, versículo de número 2, diz assim: Ele veio a Jesus à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor veio como instrumento da parte de Deus, pois ninguém pode realizar esses sinais a menos que Deus esteja com ele. Versículo 3. E respondeu Jesus e lhe disse: Digo-lhe que com toda certeza, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, todos vocês que estão sintonizados conosco através desta rede social chamada internet, vocês que estão me assistindo pelo YouTube e também pelo Facebook, que Deus os abençoe poderosamente. Nós acabamos de fazer aqui uma leitura no Evangelho segundo escreveu o evangelista São João, capítulo de número 3, versículos de número 2 e 3. Aqui está falando a respeito de um homem chamado Nicodemos. Este homem foi ter de noite com Jesus, foi procurar Jesus à noite para conversar com Jesus. E Nicodemos era um fariseu, um homem que exercia uma função muito importante ali em Israel, porque ele era líder dos judeus, príncipe dos judeus, mestre dos judeus. Era um homem religioso, conhecedor da lei e ensinador da lei. Mas ele foi procurar Jesus para conversar com Jesus, porque ele ficou admirado em saber sobre tudo que Jesus estava realizando. E ele foi ter de noite com Jesus para dialogar com Jesus. E Jesus recebeu a Nicodemos ali. E Nicodemos chegou e disse para ele: Ora, eu bem sei que você é um mestre, um homem vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo se Deus não estiver com ele. Jesus não deixou se levar por estas palavras de Nicodemos, mas ele respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos, o que eu aprendo com isso? Aprendo aqui que Jesus está dizendo que não basta nós termos uma religião, não basta sermos religiosos ou religiosos, não basta. Religião não tem poder para salvar ninguém. Quando Jesus veio a este mundo, nasceu da Virgem Maria, veio a este mundo para salvar os pecadores, para salvar a humanidade. Já existia várias religiões. E Jesus não veio trazer mais uma religião. Mas ele, como o Salvador, o Filho de Deus, ele veio nos trazer a salvação
a libertação de todos os nossos pecados, de todos os nossos delitos, da nossa vida errada, para que pudéssemos ser transformados pelo seu poder, para termos direito de entrar no céu. Então Jesus, ele olhou para Nicodemos e viu que tudo que Nicodemos tinha, ser um religioso, ser mestre ali em Israel, ser um homem observador da lei, um homem líder dos judeus, não era suficiente para que ele fosse salvo. Era necessário ele nascer de novo. Jesus disse a ele: na verdade, eu te digo que é necessário você nascer de novo. E outra coisa, nós temos que prestar bastante atenção aqui na leitura, é que Jesus não disse que apenas Nicodemos precisava nascer de novo. Mas ele disse: quem não nascer, quem? Pode ser qualquer pessoa, qualquer ser humano. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando, e Nicodemos pensou que Jesus estava falando no sentido físico. Ele perguntou para Jesus: mas como pode um homem que é velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu para ele que não era isso que ele estava falando. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus estava deixando bem claro para Nicodemos é que ele precisava nascer do alto, de Deus, para que ele pudesse ser transformado. O que é nascer de novo? Nascer de novo é deixar que Cristo entre em nossas vidas, em nosso coração, e nos transforme pelo seu poder, nos transforme pela sua graça, e nos purifica com o poder do seu sangue, para que nós possamos ter uma vida transformada, passar por uma metamorfose, ser pessoa transformada pelo poder de Deus, passar por uma metanoia, transformação de tudo que é em nós, da nossa mente, de todo o nosso ser. Porque nós sabemos, irmãos, que na época de Jesus e também nos dias atuais, muitos cruzam os braços e ficam satisfeitos só por ter uma religião. Mas aqui eu já disse e repito: religião não pode salvar a quem quer que seja. O único Salvador é Jesus Cristo. Jesus tem que ser o centro de uma religião. A religião que não tem Cristo como centro não é a religião que verdadeiramente vai ensinar aos seres humanos o caminho que eles devem seguir. Então, Cristo tem que ser o centro desta religião. Eu pergunto a você que está me ouvindo agora, me assistindo também: Jesus é o centro da sua religião? Ele é o único Salvador na sua religião? Vocês creem que Jesus Cristo é o único Salvador? É o único meio pelo qual nós podemos obter a salvação, a vida eterna? Ou existe alguma outra pessoa? Ele é o único mediador? Ou tem outra pessoa? Porque Jesus não precisa de ajuda para salvar a ninguém. Ele tem todo o poder para salvar a quem quer que seja, desde que a pessoa esteja disposto a fazer o que está neste mesmo Evangelho do capítulo 1 e versículo de número 12. E todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, Deus deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber,
aqueles que crêem no seu nome, aqueles que crêem no nome de Jesus Cristo. E eu vi até aqui no YouTube, porque esta mensagem ela é mais direcionada aos que estão me assistindo pelo YouTube. Eu vi que no YouTube um certo pastor dizendo que para ser salvo basta crer. Mas nós temos que parar e meditar. Tiago escreveu e disse que Satanás também crê. Então, como que fica? Satanás está salvo porque ele também crê? A Bíblia nos deixa bem claro que Jesus Cristo se tornou salvador daqueles que lhe obedecem. Isso está em aos Hebreus, capítulo de número 5 e versículo de número 9, se não me falha a memória. Aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Então, o mesmo que Jesus disse para Nicodemos, ele está dizendo para mim, está dizendo para você, está dizendo para toda a humanidade. É necessário nascer de novo. Não basta crer em Jesus, não basta reconhecer que Ele é o Filho de Deus, não basta reconhecer que Ele é o único Salvador, não basta reconhecer que Ele é o único meio para chegarmos a Deus, mas é necessário obedecermos a sua palavra. Em São Mateus, capítulo de número 7, versículo 21, Jesus disse assim: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, há necessidade de obedecer. Agora, somos salvos por quê? Porque obedecemos? Não. Obedecemos porque somos salvos. Porque todos aqueles que são salvos, eles procuram obedecer a Jesus. Porque crê nele, respeita ele, sabe que ele é o único meio de salvação, que ele é o único Salvador e vai obedecer a sua palavra. No livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, ele faz parte dos profetas menores, não por inferioridade, mas porque o seu conteúdo escrito é menor do que o dos profetas maiores, por isso ele é chamado de profeta menor. Mas não é que ele é inferior aos outros profetas. No capítulo 1, você pode ler nos versículos a seguir, Deus está dizendo: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou pai, por que vocês não me obedecem? Deus está falando com o povo de Israel. Mas é um exemplo para nós, porque nós também precisamos entender, saber e reconhecer que não existe outro meio de salvação a não ser por Jesus Cristo. E Deus, por nos amar de uma forma tão grande, incomparável, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo para dar a sua vida por nós, por mim, por você, por toda a humanidade que existe na face da terra. Porque Deus quer que todos sejam salvos. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, o mesmo que Jesus diz para Nicodemos que ele precisava, era nascer de novo, eu preciso, você precisa, todos os seres humanos da face da terra precisam. Nós temos que ser transformados por Deus e isto cabe a cada um de nós entregarmos nossa vida a Cristo, aceitando a Ele como o único e suficiente Salvador da nossa alma, para que nós possamos ser transformados pelo seu poder. Lá em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 14, está escrito: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado.
Na primeira epístola do apóstolo São João, este mesmo apóstolo aqui, que nós lemos aqui no seu evangelho, do capítulo de número 1, lá na primeira epístola, capítulo de número 1 e versículo 7, está escrito assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, aqui está referindo a pessoa de Deus, se andarmos na luz, como ele na luz está, que é Deus, temos paz uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então precisamos ser transformados. O que é ser transformado? É deixar que Cristo trabalhe em nossa vida para mudar a nossa vida, para transformar todo o nosso ser, para fazer uma obra completa, uma obra radical, 100% em nossa vida, pelo seu grande e infinito poder. Então, Nicodemos, mais uma vez eu chamo a sua atenção para isso, ele era um religioso, mas não foi suficiente. Ele era um mestre em Israel, mas também não foi o suficiente. Ele era um líder do povo judeu, mas também não foi suficiente. Quando ele se apresenta para Jesus como talvez se considerando uma pessoa igual a Jesus, Jesus vai e diz para ele que faltava algo na vida dele. Ele precisava nascer de novo. Então todos nós precisamos nascer de novo. Você é uma pessoa que agrada a Deus? A sua atitude, seus comportamentos são comportamentos, atitudes, ações que agradam a Deus? Você reconhece que é um pecador, que é uma pecadora, que precisa de Deus, que necessita de Deus? Até Maria, que foi a mãe do Salvador, ela reconheceu que era uma pecadora. Quando o anjo chegou e anunciou a ela que ela daria luz ao Filho de Deus, ela fez uma oração e disse: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela própria reconheceu que precisava de um Salvador. Então, se Maria, que era uma mulher obediente a Deus, temente a Deus, fiel a Deus, precisou de um Salvador, os apóstolos precisaram. Todos os seres humanos da face da terra precisam também. Então nós precisamos entregar nossa vida para Cristo, porque a Bíblia diz: todos aqueles que o receberam, João 1:12, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Esta palavra crer é uma palavra muito abrangente, porque ela é seguida da obediência. A prova de que a gente crê em Deus, que a gente confia em Deus, que a gente confia em Jesus, é a obediência. Não tem como nós provarmos a nossa fé em Deus, a nossa crença em Jesus Cristo, se não for pela obediência. Jesus disse em João 14, versículo de número 21, se não me falha a memória, ele disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. Então, tanto eu quanto você, todos os seres humanos da face da terra, se quiser a salvação, se quiser ir para o céu, morar no céu, porque todos querem ir para o céu, mas ninguém quer deixar que Jesus Cristo faça uma transformação, uma mudança na sua vida, e as pessoas acham difícil isso. Muitos até dizem: eu gostaria de ser um evangélico, uma pessoa melhor, mas eu acho muito difícil. Mas na realidade é difícil, porque Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós temos que aceitar a Jesus como nosso Salvador da forma que nós estivermos.
Da forma que você estiver, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e deixar que Ele trabalhe na tua vida e faça uma mudança no teu ser. Porque sem isto, irmãos, o próprio Jesus Cristo disse: quem não nascer de novo não pode nem ver, muito menos entrar. Não pode nem ver o reino de Deus, muito menos entrar lá. Então nós precisamos, na realidade, nascer de novo, deixar que Jesus Cristo trabalhe em nós. Ele foi filho de carpinteiro, filho adotivo do carpinteiro José, e ele também foi carpinteiro, e hoje ele, como um carpinteiro espiritual, ele pode trabalhar na sua vida e fazer com que a sua vida, como uma madeira toda torta, toda cheia de casca, toda cheia de tanta coisa que não convém, deixar que Jesus Cristo trabalhe na sua vida como carpinteiro espiritual e faça uma mudança no teu ser, faça uma mudança na tua vida e te transforma em um belo móvel. Ele passa de você um vaso de honra para que seja usado nas suas mãos. Portanto, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, faça isto hoje enquanto é tempo e Cristo te abençoará. Deus te abençoe. Procure uma igreja evangélica que esteja pregando o verdadeiro evangelho para você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da tua alma e também aprender da palavra de Deus como ser uma pessoa fiel e obediente a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado a todos pela sintonia. E não deixa de curtir nosso vídeo, compartilhar, ativar o sininho da notificação e também se inscrever no nosso canal. É muito importante você se inscrever no nosso canal para que o nosso canal seja mais divulgado e também os vídeos sejam mais visualizados. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até na próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.